Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver A mudança acontecer. Eu quero ver Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia! Está começando o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. Os policiais civis do estado voltaram a fazer uma vigília na manhã da última terça-feira na porta da Secretaria Estadual da Gestão Pública. Enquanto isso, lá dentro, os diretores do sindicato negociavam a implantação do plano de cargos, carreiras e subsídios da categoria. Acompanhe na entrevista com Josimar Melo. Hoje a gente está iniciando a vigília aqui para garantir a reunião, né, de 15 horas. Né? E vamos discutir nesse momento aqui a nossa ida ao Palácio para ver se tem audiência com a Regina Mick, que é secretária nacional do Senasp, e o ministro da Justiça, né, para relatar a ele a situação do estado daqui de Alagoas com relação à segurança. E essa vigília é para garantir a reunião de 15 horas e esperamos que tenha um desfecho final para encerrar de uma vez toda a discussão do nosso plano de carreira. O que você discutiu diferentemente dos outros dias hoje nessa reunião? Hoje é o ponto principal, que é a questão do reenquadramento, né, que é a parte econômica do plano. Então, por isso que esse dia é importante, porque vai definir de uma vez por todas essa questão do nosso plano de carreira. O presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Alagoas, Bruno Reis, nos concedeu uma entrevista aqui no estúdio para falar sobre a participação destes profissionais na greve do Hospital do Açúcar. Os detalhes você acompanha a partir de agora. Bruno, muito bom dia. Obrigada por sua vinda até aqui, Bruno. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, como é que se deu a participação especificamente dos nutricionistas nessa greve ocorrida no Hospital do Açúcar que terminou no começo desse mês? Bom dia. A greve no Hospital do Açúcar, ela começou justamente de um grande período de atraso de salário, né? Eu cheguei para fazer uma reunião com os nutricionistas do local e me deparei com uma situação de 4 meses de salário atrasado, mais 13º e férias. Então os salários estavam atrasados desde novembro, assim como férias, 13º. E a partir dessa conversa com os nutricionistas, eu comecei a me articular com outros sindicatos, né, com o sindicato dos técnicos de laboratório, que inclusive o presidente Severino é funcionário do hospital. Entrei em contato com a Central Única dos Trabalhadores e houve o apoio dos dois lados e a gente conseguiu mobilizar uma grande quantidade de profissionais do hospital e fizemos uma paralisação de 24 horas com comunicado ao Ministério do Trabalho e depois dessas 24 horas, sem nenhum acordo, nenhum contato com a direção do hospital, os funcionários decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. E aí começou toda a negociação, mobilização, movimentação dos trabalhadores no Hospital do Açúcar. Vocês ficaram em média 9 dias em greve, né? O que ficou resolvido depois do término da greve? A gente teve diversas reuniões com a direção do hospital, depois de muito esforço, né, que eles não queriam receber as entidades sindicais, só queriam receber trabalhadores, e isso gerou um conflito muito grande, porque era um momento muito tenso e a gente com medo dos trabalhadores serem coagidos dentro da sala da direção e exigimos a participação dos representantes sindicais para negociar. O que ficou negociado, é lógico que a questão do atraso salarial é sempre um problema muito grave, né? A gente não gosta de estar sentando para negociar atraso de salário, mas a gente acredita que foi uma vitória, né, dos trabalhadores do hospital, porque a gente conseguiu colocar, teoricamente, o salário em dia, que o que ficou negociado foi que todo dia 10 de cada mês se pagaria o mês trabalhado, independente desses atrasos. Conseguimos até o dia 20 agora de março quitar todas as dívidas do ano anterior, com referente a 13º, salário, férias que estavam pendentes. Então até o dia 20 foi pago todas as dívidas com todos os trabalhadores. A cada dia 10 vai se pagar o salário do mês trabalhado. O que ficou de janeiro e fevereiro de férias, de salário, somou todas as dívidas e se parcelou em 3 vezes, pagando a cada dia 30 de cada mês. Então 30 de abril tem a primeira parcela, 30 de maio a segunda parcela e 30 de junho a terceira parcela. Além disso, ficou acertado de que não haveria perseguição aos grevistas, né?
e nem colocaria falta nos dias de greve. Essa foi a negociação que a gente conseguiu fazer com o hospital e que até agora está sendo cumprida, né? Foi pago no dia 20 de março, como acordado o que ficou atrasado. Né? Essa é a informação do que a gente tem, né? De que tudo que ficou do ano de 2011 atrasado foi pago agora dia 20 de março e estamos esperando o passar dos dias para ver se a negociação de fato vai ser cumprida. O que ficou negociado vai ser cumprido pelos diretores do hospital. Depois dessa negociação, ainda ficou alguma pendência relacionada a reivindicações dos trabalhadores, não apenas dos nutricionistas, mas dos demais? Bom, existe uma gama de coisas no hospital que são já de reivindicações dos trabalhadores locais, como, por exemplo, vou citar só um exemplo, que é a questão da periculosidade, né, que alguns recebem algumas parcelas, algum percentual que não se refere ao percentual do local, né, onde se trabalha, por exemplo, CTI. Tem gente que trabalha em CTI, não trabalha o tempo todo do seu plantão no CTI, mas passa pelo CTI várias vezes por dia, está exposto a esse risco e recebe apenas 20%, né, onde deveria ser 40%. Mas já existe um laudo de técnicos do trabalho que apontam que esse é um risco máximo, que se deve pagar a porcentagem. Então, assim, essa é uma das coisas que ficaram pendentes, mas a gente só conseguiria negociar isso depois que terminasse toda essa situação de atraso de salário. Então, a nova etapa agora de luta dos trabalhadores nesse hospital é conseguir colocar em prática essas coisas que são direitos também e que não estão sendo cumpridos pelo hospital. Essa é a próxima etapa e aí, a partir daí, negociar aumento de salário, reposição salarial do tempo perdido, porque informações preliminares também mostram para a gente que existe uma defasagem salarial, né, que eles mal estão repondo a inflação, alguns anos foi abaixo da inflação o ajuste salarial, então isso a gente vai ter que fazer um estudo, né, para saber o quanto se aumentou em algum período, sei lá, 10 anos, 5 anos, quanto houve de aumento salarial, se conseguiu pelo menos repor a inflação, se não, o que se deu de aumento real, o que não deu, para a gente começar a negociar esse aumento de salário para repor o que foi perdido nesses últimos anos aí de salário. Bruno, para que o nosso público entenda melhor, o que a direção do hospital apresenta como alegação para que ocorram esses atrasos? Bom, assim, as contas do hospital sempre para a gente foi uma coisa muito obscura, né? Ninguém consegue mostrar claramente as planilhas do hospital, do que se entra e do que se sai, do que se gasta, né, com o pessoal. Houve informação de que o SUS estava atrasando, né, o gestor público, né, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual de Saúde e Governo Federal estava atrasando, mas essas informações foram rechaçadas quando a gente entrou em contato com pessoas ligadas à área, né, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, e somente o município deve alguma coisa ao hospital relativa à gestão ainda da Cátia Borne, quando prefeita da capital de Alagoas. O restante todos estão em dia, todos os repasses estão em dia, né? Alega-se também má gestão das últimas direções, né? E que de todas as justificativas, não há justificativa, o trabalhador é o menos culpado, né? E não há justificativa para atraso salarial. Então existe assim, muitas informações de desvio, mas isso a gente não pode confirmar porque não tem documento, não tem nada, mas que são informações que circulam entre os trabalhadores, entre a direção do hospital, de que houve desvio de recursos, de que existe débito com a União, existe débito com o Estado, mas nenhuma informação precisa, né, do que se tem. O que nos espantou, né, nessa negociação é que, apesar de muito tempo de salário atrasado no hospital, o hospital paga os seus fornecedores em dia e com dinheiro à vista, né? Então, eles priorizam recursos materiais ao invés de priorizar recursos humanos. O hospital tem todos os materiais, segundo eles, mas vai ficar sem o trabalhador a partir do momento que não paga salário, né? Não sei qual é essa lógica, o que determina essa lógica. E aí não adianta, porque acaba prejudicando os pacientes. Acaba prejudicando os usuários do próprio hospital, que são usuários do Sistema Único de Saúde, também usuários particulares do plano de saúde, que acabam tendo, né, um recurso humano muito desgastado, um recurso humano muito mal espiritualmente ou preparado para atendê-los, né? E isso gera um desconforto, uma insatisfação geral dos serviços, né? Tem funcionários lá que só recebem recursos de lá porque a esposa e marido que trabalham lá, a única fonte de renda é de lá, estavam 3, 4 meses sem salários, então é um desconforto muito grande, uma insatisfação muito grande, e isso acaba se refletindo no próprio
na própria abordagem do profissional aos pacientes do hospital. Ok, Bruno, a gente vai para um rápido intervalo e a gente retoma já a entrevista com o Bruno Reis, ele que é presidente do Sindicato dos Nutricionistas de Alagoas. Todo final de semana você está convidado a assistir o Doc CUT, espaço reservado para documentários produzidos pela CUT Alagoas e entidades parceiras. A cada mês você confere um documentário novo com os mais variados temas. Doc CUT todos os sábados às 11h30 da manhã e aos domingos às 1h30 da tarde. TV Com, 10 anos de compromisso com a sociedade. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa pra cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. E se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Passei. Nós estamos de volta entrevistando Bruno Reis, que é presidente do Sindicato dos Nutricionistas de Alagoas. Bruno, e com relação ao sindicato? Você já está aí numa gestão de 4 anos, chegando já aí quase no término. Quais são os avanços que você pode enumerar desse período? O que pode ainda vir de conquista para a categoria? Bom, assumimos o sindicato em 2008. Né? O Sindicato dos Nutricionistas ele existe há mais de 20 anos. E nos deparamos com uma situação muito ruim, né? Que era uma situação de nenhum associado ao sindicato e o sindicato não estava regularizado junto ao Ministério do Trabalho, que é o que dá ao sindicato a condição de lutar pelo trabalhador. Sem isso, sem esse reconhecimento do Ministério do Trabalho, ele existe de fato, mas não existe de direito. Então foi uma gestão marcada justamente pela regularização, que não foi fácil, porque por ser uma entidade que já existia, a gente teve que reconstruir a história do sindicato para poder, junto ao Ministério do Trabalho, regulamentar. Mas a gente entende isso como um avanço, né? A regulamentação do sindicato já está praticamente concluída, esperando só a questão do Ministério do Trabalho, a burocratização do Ministério do Trabalho resolver, porque toda a documentação já foi entregue e a gente está esperando só sair, já saiu a gente já é regulamentado junto ao Ministério do Trabalho, já saiu o documento de regulamento, tem uma carta, que hoje não é mais carta sindical, né? O nome é registro sindical, já existe, e a gente só deu entrada no código sindical, que é o que vai nos fazer movimentar com relação a acordo coletivo, conta sindical, banco, toda a burocracia que o sindicato precisa para poder receber imposto sindical e uma série de coisas que vem no entorno dessa regulamentação. Essa é uma das conquistas, um dos avanços, né, porque foi uma gestão muito difícil por conta disso. Né, muitos dirigentes acabaram se desgastando, saindo, né, não participando muito mais, porque essa dificuldade engessou muito a nossa articulação, a nossa movimentação. Porque, por exemplo, se o sindicato não consegue assinar um acordo coletivo de trabalho, ele praticamente paralisa. Né? Se não consegue receber imposto sindical, não tem recurso financeiro para isso. Né? Então, foi uma gestão justamente muito difícil por isso. Mas, felizmente, a gente conseguiu regulamentar isso, conseguimos filiar uma quantidade razoável de profissionais ao sindicato. Hoje a gente tem em torno de 100 filiados, num universo aí, de uns 800 profissionais, né? Então mais de 10%, se a gente for olhar todos os sindicatos, todo o estado de Alagoas. Se a gente for olhar a maioria dos sindicatos, gira em torno de 20-25% do número de profissionais totais filiados ao sindicato. Então a gente está avançando nesse sentido, né? Os profissionais, isso é um reflexo dos profissionais que estão reconhecendo o trabalho do sindicato, coisa que nunca existiu, né? E isso se reflete também nas nossas idas aos diversos locais de trabalho, onde as pessoas reconhecem, falam que o sindicato não existia, agora já começam a perceber um trabalho do sindicato.
né? Então, para a gente, os dois principais avanços foram esses: o reconhecimento, a regulamentação do sindicato e o reconhecimento de parte da categoria com o trabalho dessa gestão e, consequentemente, a filiação dessas pessoas ao sindicato. E o que vai vir de avanço aí depois da saída desse registro é, com certeza, essa questão dos acordos coletivos, né? Porque isso vai favorecer um reajuste salarial digno e outras conquistas. Isso vai garantir que a gente possa intervir, né, de uma maneira legal nessa situação de defasagem salarial, de salário muito baixo, né, e que a gente consiga fazer justamente um acordo que possa melhorar a condição de trabalho do profissional, né? Que não vai ser negociado só salário, mas todos os outros elementos que interferem diretamente na qualidade de serviço do nutricionista. Ok, Bruno. Infelizmente o nosso tempo é muito curto. Para a gente concluir, então, mais uma pergunta a respeito do curso de nutrição aqui em Alagoas. Como é que está a procura atualmente e o mercado de trabalho para esses profissionais? Bom, a procura de pessoas para a formação em nutrição ela é grande. A gente observa isso na relação candidato-vaga da Universidade Federal, que gira em torno aí de 20 a 25 pessoas por vaga. Nas particulares isso diminui um pouco, mas sempre preenche todas as vagas, né? O mercado de trabalho, assim como para qualquer trabalhador, é um mercado que é uma selva de pedra, de fato, né? É uma disputa muito grande, existem poucas vagas e o mercado e com isso o salário, né, muito baixo. Mas eu também agrego a isso a pouca valorização do nutricionista nas políticas públicas, né? Tanto de educação quanto de saúde, que é onde o nutricionista tem o seu papel garantido por lei. Garantido por lei. Tem leis que regulamentam, como, por exemplo, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, que tem a participação do nutricionista, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que exige um profissional responsável, técnico, pelo programa, tá? Mas a valorização dos gestores para o profissional é muito pequena. Isso a gente percebe nos concursos públicos, onde se determina apenas uma vaga, no máximo 2 vagas para o profissional compor a rede pública, tanto de saúde quanto de educação. E isso, infelizmente, não há como o profissional cumprir todas as suas funções com apenas um profissional no município. Não existe, não tem como. Isso também acaba desgastando o profissional, isso acaba denegrindo a imagem da profissão, porque não vai conseguir dar conta de tudo, né? E, infelizmente, essa é uma realidade do nutricionista e acredito que de outros profissionais da saúde também. Ok, então, Bruno, a gente agradece a sua presença aqui e assegura que o espaço vai estar sempre aberto, sempre que vocês precisarem. Muito obrigado, a gente que agradece a CUT pela oportunidade. Ok, nós entrevistamos Bruno Reis, ele que é presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Alagoas. O programa Eu Quero Ver desta quinta-feira termina por aqui. Lembrando que ele vai ao ar diariamente às 11h30 da manhã. E você pode continuar nos seguindo pelo Twitter e revendo as nossas reportagens através do nonosso blog, o euquerovercut.blogspot.com. Envie também a sua sugestão de pauta ou crítica para o nosso e-mail, o euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, um bom dia e até amanhã. Eu quero ver a luta se fortalecer, eu quero ver a mudança acontecer. eu quero ver Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? eu quero ver A luta se fortalecer, eu quero ver a mudança acontecer. eu quero ver Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval?